né, sobretudo do Banco do Brasil, com vários entes federativos espalhados pelo país, e, analisada essa questão, foi ponderado que esse tipo de monopólio fere o artigo 170 da Constituição, incisos 4 e 5. Mas o monopólio continua ocorrendo. Então, justamente, e quando ele edita essa norma, ele traduz o que? Um controle repressivo. Se o controle é repressivo, muito embora seja pela via regulatória, repito, ele faz só gera efeitos para frente, não para trás, ele retroage. Ele volta sim, ele retroage. Os efeitos são extunc, porque o controle, veja bem, e por que é um controle repressivo. E por Agora, que é óbvio que tem resistência do Banco do Brasil, porque é mais atraente para eles. Né? Quer dizer, o Banco do Brasil vem adotando uma posição recalcitrante, né, em dar cumprimento à circular do Bacen, o que isso enfraquece o nosso Estado democrático de direito. Porque a partir do momento, certo, que o Conselho Monetário Nacional tem previsão constitucional, certo, do qual o Banco Central do Brasil é o braço executivo, né, e que, portanto, tem a função de regular e fiscalizar o mercado financeiro, os bancos devem obediência às normas ditadas pelo Bacen. Agora, quando vem um banco, né, como o Banco do Brasil, e adota essa posição, né, de resistência, né, de se nega a cumprir, então isso enfraquece o nosso Estado democrático de direito. Então, isso influencia, tem causado prejuízos enormes, tem gerado mobilizações de diversos sindicatos, né, de funcionários públicos espalhados por todo o país, porque o funcionário público, ele quer ter a opção, Leopoldo. Né? Você imagina só, Leopoldo, se hoje o senhor fosse financiar um carro e o senhor fosse obrigado a submeter a taxa de um único banco. Se o senhor não pudesse contratar, escolher o financiamento que melhor lhe aprovesse, que melhor atendesse às suas expectativas, né? que você não pudesse escolher as melhores condições, as melhores taxas, que você fosse obrigado a contratar, a financiar seu carro com uma única financeira, com um único banco. Né? Então, quer dizer, olha, a liberdade de escolha é um direito constitucional. Sim, do ponto de vista jurídico, eu acho que haveria aí uma latente violação ao direito constitucional, né, um direito próprio, né, do cidadão. Agora, né, isto não quer dizer, né, que o cidadão muitas vezes sabe. Né, e quando ele vai até uma concessionária de veículos, você falou de veículos, mas quando ele vai numa concessionária e vai comprar qualquer produto que esteja financiado, muitas vezes ele não é alertado que ele pode procurar outras formas, outras instituições financeiras para que faça esse financiamento. E ele pode, né? Exatamente. Óbvio. Como ele pode fazer isso, por que no consignado ele não pode? Agora, o problema é que algumas instituições o valor dos juros é bem menor. Agora, sabe uma questão interessante, Leopoldo? Com todo o respeito que eu devo às nossas instituições, é claro, o Superior Tribunal de Justiça, então o que acontece? Isso, lógico, que teve movimentação de vários sindicatos, impetração de mandados de segurança em todo o país, né? E teve em Minas Gerais, em Pernambuco, teve um monte de lugar. E em todos os lugares a liminar foi deferida para afastar esse monopólio do Banco do Brasil na concessão do consignado. Só que aí o STJ decidiu, por decisão monocrática, em suspender a segurança, suspender a liminar, com base no argumento que, ao meu ver, é mais político do que jurídico e ainda assim se revela muito frágil, porque ele disse que o STJ se manifestou no sentido de que haveria prejuízo ao erário, na medida em que o Banco do Brasil pagou, né, alguns milhões para que pudesse ter a conta. Só que esse contrato, o principal escopo do contrato, né, pelo qual o Banco do Brasil pagou para os diversos entes federativos, é a folha de pagamento dos funcionários, certo? Então, a nulidade de uma única cláusula, que seria essa relacionada ao empréstimo consignado, não contaminaria o contrato como todo, de forma que não haveria em se falar em rescisão contratual. Não há de se falar em rescisão contratual. O contrato se mantém incólume. Isso quer dizer, é uma única cláusula que está evada de ilegalidade, de inconstitucionalidade, que, portanto, deve ser afastada. E não seria nem interessante, porque se o Banco do Brasil, mesmo afastada essa cláusula de exclusividade do consignado, quisesse rescindir o contrato e pegar de volta o dinheiro, no outro dia já tem centenas de bancos, já tem um monte de banco querendo esse contrato de folha de pagamento. Agora, eu fico pensando nos então, menores, esse é um argumento... E os pequenos?
Exatamente. Né? Tipo, pensando nos pequenos, como é que eles sobrevivem com relação a isso? Exatamente. E existe uma série de ações nesse sentido? Existe. Exatamente. Ainda não foi julgado. É um outro ponto, não foi julgado em última instância. Aí que tá, é um outro ponto. Então, como eu havia dito antes, a gente tem um pequeno oligopólio em questão de bancos de grandes bandeiras, esses bancos múltiplos que exercem funções, uma diversidade enorme de produtos e serviços e tal. Agora, bancos de crédito, nós temos, como eu disse, se eu não me engano, mais de 200 bancos, de pequenos bancos de crédito. E esses bancos, né, a concorrência salutar entre esses bancos é que propicia para o consumidor, né, esse direito de escolher, né, esse direito de poder optar pela melhor taxa. E esses bancos vão, quer dizer, se a partir do momento que você atribui um contrato de exclusividade a um grande banco, você simplesmente declara que é o mesmo que implica em dizer que esses menores bancos, esses bancos de crédito, não devem operar mais. Então, quer dizer, se eles operam no mercado de crédito, como você vai... a fatia mais, como eu disse, a fatia mais interessante do mercado de crédito é o consignado. Porque ele tem uma garantia maior e que, portanto, o banco pode oferecer uma taxa de juros mais baixa. E que isso beneficia. E é por isso que tem vários mandados de segurança de vários sindicatos de funcionários públicos. Porque os funcionários públicos estão indignados com essa postura adotada, né, de monopolizar e submeter ele às taxas, às condições de um único banco. É importante aquele que se te prejudicar procurar o sindicato. Exatamente. Né? Procurar um profissional de direito, mas procurar o seu sindicato, Exatamente. porque o sindicato tem força, né? Exatamente. Os sindicatos são extremamente importantes nessa luta, né, por um direito, né? Conforme bem você mencionou, né, um direito do cidadão e que, de certa forma, com esse tipo de procedimento pode estar sendo tolhido, né? Muitas vezes o cidadão não sabe acabar pagando um valor, uns juros, né, absurdo, né, em face de questões sob o ponto de vista empresarial, sob o ponto de vista político, né? E é uma situação extremamente complicada. O que os internautas dizem sobre isso? O Neto Palma, ele pergunta se o banco, para fazer esses tipos de empréstimo, tem que deixar algum bem de garantia. Tem que deixar algum bem? Depende. O empréstimo consignado, a garantia é a própria folha de pagamento. Então, veja bem, olha que interessante para o banco. Um funcionário público, né? Então, ele vai receber lá do ente federativo, né? Seja da União, do Estado ou do município, ele vai receber o salário dele, é um funcionário público. Então, é um salário certo, né? Que todo mês. E qual que é a garantia? A garantia é a própria folha de pagamento, porque é descontado da própria folha de pagamento. Então isso, essa garantia diminui demais, diminui sobremaneira o risco dos bancos. Então é por isso que o banco pode ofertar juros mais baixos, né? Porque ele tem a garantia que é a própria vinculação do pagamento das parcelas do empréstimo à folha de pagamento do funcionário público. É claro que também tem o empréstimo consignado no setor privado, né? Você vincula a folha de pagamento da empresa, a empresa tem um convênio com o banco, tá? Neto Palma pergunta o quê? Se temos que fazer um seguro particular, comprar umas ações ou até fazer uma poupança para ajudar na liberação do crédito. Não entendi a pergunta do Neto, né? O Mene, ele fez uma